aula. Hoje não é aula que será a correção da aula de Química, e sim a correção da APC avaliativa da disciplina de letiva 1. Vamos começar então. A primeira questão fala: o Maio Amarelo é uma campanha de conscientização sobre... O que se trata o Maio Amarelo? Sobre abuso sexual, combate ao câncer, segurança no trânsito ou proteção aos animais? Então, o Maio Amarelo é um mês de segurança no trânsito, é um mês de prevenção de acidentes no trânsito. Então, a alternativa certa seria a letra C. Questão número 2, dando continuação ainda ao mês Maio Amarelo. O Maio Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a segurança no trânsito. Sua primeira edição ocorreu em 2014. Ele foi criado com base em uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, em maio de 2008, que definiu o período de 2008 a 2021 como uma década de ações para a segurança no trânsito. É uma pergunta de verdadeiro ou falso. Se analisarmos o texto, tem um único erro no texto, que seria a data. Seria de 2008 a 2018, não a 2021. Seria somente uma década, que seriam 10 anos. Então, a resposta está falsa, está errada. Número 3, desculpa. Qual o papel do Conselho Tutelar? Então, o Conselho Tutelar é um órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, vamos ver as alternativas. Letra A: atender crianças e adolescentes diante de situação de violação de direitos, prender pessoas que cometeram algum tipo de infração, aconselhadores sobre segurança no trânsito e ensinam a pluralidade cultural. Então, a partir do que eu acabei de dizer para vocês, a resposta certa seria a letra A: atender crianças e adolescentes diante de situação de violação de seus direitos. 4. O Maio Amarelo nasce com a proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o Brasil. É verdadeiro ou falso? Sim, é verdadeiro, porque o Maio Amarelo foi criado para prevenção de acidentes de trânsito, para prevenir que ocorra os grandes altos índices de acidente. Então, é verdadeira. 5. Quais são os direitos garantidos a uma criança pela Constituição Brasileira e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é conhecido como o ECA? Então, o ECA, ele garante o que à criança? Alternativa A: direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à moradia, ao lazer e à convivência familiar. Direitos a um plano de saúde, educação e alimentação. C: garante à criança bons estudos. D: direito de moradia, educação, lazer e compras. Então, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele garante o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à moradia, ao lazer e à convivência familiar. Então, seria a alternativa A. 6. A temática da pluralidade cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, as desigualdades socioeconômicas. Então, a pluralidade cultural fala das várias culturas que são existentes em um território. No caso aqui, fala do nosso território nacional, que é o Brasil, que há também uma grande desigualdade socioeconômica entre ricos e pobres, brancos e negros. Então, seria uma resposta verdadeira. 7. Na 7, eu passei um trecho da revista Veja, que o trecho fala: vê
vê uma atitude racista no culto à mulata ou reafirma sua tese de que esse culto está uma prova de ausência de problemas raciais no Brasil. O Brasil é realmente uma democracia racial perfeita? E temos também o outro tópico, que é de Gilberto Freire. Perfeita, de modo algum. Agora que o Brasil é, creio que pode dizer sem dúvida, a mais avançada democracia racial do mundo de hoje. Isto é, a mais avançada nestes caminhos de uma democracia racial. Ainda há, não digo que haja racismo no Brasil, mas ainda há preconceito de raça e de cor entre os grupos brasileiros e entre certos brasileiros individualmente. É possível afirmar que a resposta de Gilberto Freire. Então, os dois tópicos relatam, que são dois trechos, um de um livro e um da revista Veja, eles relatam sobre o racismo e o preconceito que ocorre na sociedade. Alternativa A. Reforça o preconceito racial dos antigos senhores escravocratas? Não. Em nenhum momento ali foi citado o preconceito que ocorria antigamente na época dos escravos. B. Desrespeita a figura da mulata? Então, lá no primeiro, lá na revista Veja, no trecho fala: vê a atitude racista no culto à mulata, ou reafirma sua tese. Não, ele não está desrespeitando a mulata. C. Pondera a questão do racismo no Brasil com a evidência de que há uma democracia racial ainda imperfeita. Sim, no Brasil ainda ocorre uma democracia racial muito imperfeita. Chega nem perto de ser perfeita. D. Incita o ódio entre as raças? Não o ódio, mas sim o preconceito. Letra E. Ignora a história do passado escravista brasileiro? Não. Então, a alternativa certa seria a letra C. Continuando ainda, sobre a temática pluralidade cultural, que diz a respeito ao conhecimento e à valorização de características étnicas, culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, as desigualdades socioeconômicas e a crítica a relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal. Este tema propõe, então, aqui nesse tópico, fala sobre a diversidade que tem no Brasil, a partir do preconceito de cores, do preconceito econômico, rico-pobre, que ocorre na nossa sociedade. Letra A. Uma concepção que busca demonstrar que o Brasil apresenta muitas raças e que suas raízes estão no Oriente. B. Uma concepção que busca explicitar que, apesar das diversidades, nos últimos anos a desigualdade diminuiu muito? Não, nunca. C. Uma concepção que busca explicitar apenas as desigualdades socioeconômicas? Não também, porque aqui também fala da desigualdade cultural. Uma concepção que busca explicitar a diversidade étnica e cultural que compõe a sociedade brasileira, compreender suas relações marcadas por desigualdades socioeconômicas e apontar transformações necessárias. Sim, porque aqui trata também da desigualdade, desigualdade cultural e também fala da socioeconômicas, que é onde entra o rico e o pobre. Então, a alternativa certa seria a letra D. 9. A afirmação da diversidade é traço fundamental na construção de uma identidade nacional que se põe e repõe permanentemente, tendo a como elemento definidor das relações sociais e interpessoais. Aqui nós temos que completar a frase. Temos 4 alternativas: A, escola; B, comunicação; C, família e D, étnica. Quem é responsável por formar a identidade
de um ser. Quem é o responsável? A família. A família é responsável pela formação cultural de uma pessoa. Então seria a letra C. Vamos para a última pergunta, que fala sobre a violência sexual. A proposta é, além de prevenir, se conscientizar cada vez mais com o problema. A violência sexual sofrida por uma criança ou adolescente acarreta inúmeros traumas. Conforme o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de 2018, que foi o último, no período de 2011 a 2017 tiveram 141.105 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. É verdadeiro ou falso? Com certeza que é verdadeiro, que o índice de violência e abuso sexual entre crianças aumenta cada ano que se passa. Então, turma, por hoje é só. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Desculpa aos enroscos que de vez em quando ocorre, porque a gente fica nervoso também durante a gravação da aula. Um beijo, tchau, tchau.